Olá! Olha, a nossa análise de hoje não é bem uma aula de história do Brasil, tá? É mais como um mergulho, uma imersão na teoria poderosa e bem provocadora de um homem sobre a própria criação da nação brasileira. Vamos nessa? E tudo começa com essa pergunta. Sabe aquela pergunta que te assombra, que não te deixa em paz? Pois é, essa foi a questão central que perseguiu o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro durante a vida inteira. Uma inquietação que moveu toda a busca dele por respostas. E olha, para ele isso aqui não era só um exercício acadêmico, não. Era muito mais. Como ele mesmo diz aí na citação, foi o maior desafio da vida dele. Pensa só, mais de 30 anos escrevendo e reescrevendo. Era algo pessoal, quase uma missão patriótica para ajudar o Brasil a se entender. A obra de uma vida. Então, a tese central do Darcy Ribeiro é que a resposta para essa grande pergunta começa justamente aí, na maneira única e, vamos ser sinceros, violenta como o povo brasileiro foi criado. É aqui que a história de verdade começa a se desenrolar. E aqui, a gente chega no conceito central de tudo, o povo novo. Pro Darcy, o brasileiro não é uma simples mistura, sabe? Não é só a soma das partes. Não. É uma etnia nacional completamente nova, algo que não existia antes no mundo, forjada num processo que ele chamou de caldeamento, como se fosse tudo jogado num grande caldeirão. O ponto crucial é que esse povo novo já nasce carregado de contradições. Pensa comigo, é um povo culturalmente unificado, mas que foi formado para ser um proletariado externo, ou seja, um povo que não existe para si mesmo, mas para gerar lucro para a Europa, que tem essa inverossímil alegria quase inexplicável, mas cuja origem é marcada pela exploração. E esse processo de fusão foi tudo menos pacífico. O Darcy Ribeiro usou uma palavra forte para descrever isso: um enfrentamento. E não era só uma colisão de povos, não. Era uma colisão de visões de mundo inteiras. E olha o abismo que existia entre essas visões de mundo. De um lado, a concepção indígena de que a vida era um presente, algo para ser desfrutado com tranquilidade. Do outro, a visão europeia, a vida como uma tarefa, uma obrigação sofrida, onde tudo, absolutamente tudo, girava em torno do trabalho e do lucro. Eram filosofias opostas, de fato. E essa citação aqui, nossa, ela ilustra esse choque de um jeito brilhante. É um registro real de um ancião tupi simplesmente sem entender a lógica de um comerciante francês. Para ele, era uma loucura completa essa ânsia de trabalhar tanto para acumular riquezas quando a própria terra já dava o suficiente para viver. Mas o confronto não foi só de valores, né? A colisão foi uma catástrofe biológica. Os europeus trouxeram com eles doenças para as quais os povos originários não tinham a menor defesa. Varíola, sarampo, tuberculose. Funcionou como uma guerra biológica silenciosa e implacável, que dizimou populações inteiras. E claro, para justificar uma conquista tão brutal, foi preciso criar uma ideologia poderosa, o salvacionismo. Essa doutrina basicamente permitiu que os invasores enxergassem as próprias ações não como uma conquista violenta, mas como um dever sagrado. Eles não estavam matando e escravizando, estavam salvando almas. Era a legitimação da brutalidade em nome da fé. E o grande paradoxo que resulta de toda essa colisão é que o Brasil se tornou uma nação notavelmente unificada. Mas, e este é um grande mais, essa unidade foi alcançada por meios terrivelmente brutais. E o resultado foi único mesmo. Enquanto a América Espanhola se quebrou em dezenas de países, a América Portuguesa se manteve como um bloco só. O Darcy Ribeiro, com uma ironia fina, até chama isso de o único mérito indiscutível das elites da época. E essa unificação não aconteceu por acaso, não. Foi o resultado de um plano frio e pragmático. O famoso Plano Nóbrega, do líder jesuíta, é um exemplo perfeito disso. Era, na prática, um manual de instruções para subjugar, controlar e explorar os povos indígenas. E isso se tornou a política oficial da colonização. A realidade da execução desse plano foi simplesmente devastadora. E esse poema, escrito por outro jesuíta, o José de Anchieta, é chocante porque ele não lamenta, ele celebra a destruição. É um retrato nu e cru da violência que serviu de alicerce para a criação do Brasil. Com o tempo, essa fusão de raças deu origem a um mito nacional muito forte. Darcy Ribeiro, no entanto, foi um crítico feroz da ideia de uma democracia racial, um mito que, segundo ele, mascara as verdadeiras e profundas fraturas da sociedade brasileira até hoje.
Para o Darcy, o verdadeiro legado dessa formação violenta não é nem tanto um racismo tradicional, mas sim um rígido apartheid de classe. As distâncias sociais ficaram tão extremas que ele as compara a castas e guetos, onde a chance de mudar de vida é quase nula e a desigualdade se perpetua, definindo quem tem e quem não tem acesso à oportunidade. Isso tudo nos leva à conclusão dessa análise, focando nessa tensão que nunca foi resolvida e que, segundo Darcy Ribeiro, está bem no coração do Brasil. Então aqui está, de forma bem resumida, a contradição central. De um lado, o mito de um povo único, harmonioso, vivendo numa democracia racial. Do outro, a realidade dura de uma nação partida por uma das estruturas de classe mais desiguais que se pode imaginar. Essa dualidade que para o Darcy Ribeiro explica por que o Brasil ainda não deu certo. E ela continua sendo a fonte das nossas tensões mais profundas. E no fim das contas, a busca de uma vida inteira do Darcy Ribeiro se transforma numa reflexão para todos nós. Uma pergunta final que fica no ar para a gente continuar pensando: se uma nação é construída sobre uma contradição tão fundamental, será que ela consegue um dia se encontrar de verdade?